E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Ninguém viu a cena, mas todo mundo ouviu o estrondo nos bastidores. No fim da tarde, um comprovante eletrônico começou a circular em grupos de conselheiros, gerentes e profissionais do futebol, apontando a chegada de um PX incomum, com um valor que, segundo quem teve acesso, beirava os limites do que se costuma imaginar no mercado da bola brasileiro. A mensagem que acompanhava o documento era ainda mais incendiária: ordem de pagamento associada a Florentino Pérez. Bastou isso para a Neoquímica Arena virar um caldeirão de versões, expectativas e hipóteses sobre o que pode representar essa quantia que, na linguagem do torcedor, é absurdamente grande. O nome do presidente do Real Madrid funciona como senha para a imaginação coletiva. Em poucas horas, a especulação tomou as arquibancadas digitais. Doações? Parceria? Vitrine? Mecanismo de solidariedade? Adiantamento por algum ativo? As perguntas pipocaram enquanto diretores corintianos acionavam o modo bunker. O que se sabe, por ora, é que o fluxo financeiro teria sido processado por uma instituição brasileira, com a liquidação via PX após uma ordem internacional, nada impossível no sistema, mas raríssimo nessa envergadura. E quando o remetente carregaria a assinatura de um dos executivos mais influentes do futebol mundial, o ruído vira terremoto. Houve, então, a corrida às salas de vidro. Reuniões cruzadas de financeiro, jurídico e futebol, planilhas abertas, relatórios de compliance, checagens de origem, destino e finalidade. Ninguém crava números, mas a linguagem corporal diz muito: há cautela, há frio na espinha e há também um brilho nos olhos, próprio de quem enxerga, em meio ao nevoeiro, uma chance de ouro. A diretriz, nesse primeiro momento, foi clara: silêncio para fora, diligência para dentro. No campo das possibilidades, 3 linhas de raciocínio ganharam corpo nos corredores de Itaquera. A primeira mira uma cooperação comercial de médio prazo, capaz de ampliar receitas e internacionalizar a marca do clube, com contrapartidas esportivas e de conteúdo. A segunda mira o mercado de transferências, uma ponte para destravar operações envolvendo direitos econômicos, cláusulas cruzadas ou até vitrine para jovens do terrão, num tabuleiro que costuma incluir gatilhos de performance. A terceira, a mais hermética, fala de compromissos previamente alinhavados entre intermediários, com o Corinthians figurando como ponto focal de um arranjo maior. Em todas elas, a palavra-chave é lastro. Enquanto os executivos decifravam o enigma, o vestiário captou a vibração do noticiário. Em 2025, o Corinthians convive com um calendário saturado e a obrigação permanente de competir em alto nível. Nessa maratona, entradas extraordinárias de caixa são mais do que fôlego, são oxigênio para manter premiações em dia, equalizar compromissos e, quem sabe, olhar o mercado com protagonismo. Jogador percebe quando a casa está organizada e, quando percebe um horizonte de investimento, o sarrafo interno sobe junto. A arquibancada, por sua vez, oscilou entre a euforia e a desconfiança, um sentimento tipicamente corintiano, forjado em grandes noites e cicatrizes igualmente grandes. Se vier reforço de peso, compro mais um plano anual, escreveu um torcedor. Quero saber de transparência e bola no chão, rebateu o outro. O fato é que o suposto PX carrega algo que o torcedor entende como poucos: narrativa. E narrativa, no futebol, atrai holofote, patrocínio e, muitas vezes, desempenho. No ecossistema do mercado da bola, onde soltos, diretores esportivos e agentes se movem por sinais, um episódio assim funciona como farol. Nomes começaram a surgir em conversas paralelas, tanto de atletas experientes quanto de prospectos que brilham na América do Sul. O Corinthians, historicamente forte na capacidade de atrair grandes personagens, sabe que interessa vir a proposta quando percebe convicção esportiva somada à estabilidade financeira. O resto é construção de projeto, minutos em campo, papel tático, plano de carreira. O técnico e sua comissão, informados a conta-gotas, fizeram o que precisa ser feito quando o extracampo ruge, trancaram o foco no gramado.
O discurso no CT Joaquim Grava repetiu a cartilha das grandes equipes: intensidade sem bola, circulação paciente, pressão coordenada no terço final, mas com um subtexto evidente: se a diretoria ganhar uma avenida para qualificar o elenco, o modelo de jogo agradece. A engrenagem técnica está pronta para receber peças, desde que o encaixe respeite o equilíbrio coletivo. No fronte financeiro, a palavra do dia foi governança. O clube vive uma realidade na qual reestruturação de passivos, gestão de fluxo e receita recorrente são mandamentos. Um aporte fora da curva, seja qual for a natureza, não apaga obrigações, mas pode recalibrar prioridades, antecipar gatilhos contratuais, acelerar aquisições estratégicas, suportar bônus de performance, fortalecer a base e blindar talentos. O futebol moderno premia quem transforma vento favorável em rota sustentável. O departamento jurídico, sempre invisível quando tudo dá certo e onipresente quando algo sai do trilho, pauta o processo com checklists milimétricos. Documentação de origem, compliance internacional, adequação regulatória, reportes aos órgãos competentes, resguardo contratual. O futebol gosta de poesia, mas se resolve na prosa dura das cláusulas. Se o dinheiro existe, de onde veio? Para que veio? Quais as condições de utilização? É aqui que se decide se o extraordinário vira combustível ou contencioso. No horizonte esportivo, o terrão ganha protagonismo. Um projeto que conecte o Corinthians a uma vitrine global pode catapultar jovens que pedem passagem, criando um ciclo virtuoso: minutos, valorização, retorno técnico e financeiro. Num cenário de parceria internacional, amistosos de alto calibre, intercâmbio metodológico e plataformas de mídia compartilhadas entram na pauta. Cada passo, porém, exige curadoria. Escolher o que amplifica a identidade corintiana e o que dilui a essência é o desafio silencioso por trás das cifras. Dentro de campo, o grupo entende que as próximas semanas valem mais do que 3 pontos por rodada. São semanas que definem janela, que ajustam metas e que requalificam ambições. A execução passa por manter o time compacto, reduzir espaços entre linhas, acelerar a transição ofensiva e, sobretudo, corrigir detalhes de bola parada. Não há cheque financeiro que resolva a falha de marcação no primeiro pau. Da mesma forma, não há plano tático que sobreviva a uma instituição desorganizada. A vitória mora no encontro dessas duas frentes. No plano político, a pressão aumenta. Conselhos pedem esclarecimentos, correntes disputam autoria, lideranças internas querem a foto do momento. A temperatura do clube, em especial quando um assunto desse tamanho entra na pauta, sobe rápido. A diretoria sabe que um comunicado mal calibrado pode causar efeito reverso: prometer o céu e entregar nuvem é receita para turbulência. Por isso, a cadência da informação tende a vir junto do carimbo jurídico e financeiro. A cidade sente. Em Itaquera, ambulantes discutem se o tal dinheiro traz estrela internacional, taxistas juram ter levado alguém importante para o estádio. Nas rádios, ex-jogadores debatem a dimensão simbólica de um aporte que, se confirmado, recoloca o Corinthians na mesa dos gigantes. É o tipo de movimento que mobiliza até quem não veste o manto preto e branco, porque mexe com a geopolítica do futebol sul-americano. No fim do dia, entre planilhas, gramados e vozes, fica a constatação: algo grande está em curso. Seja um número que reorganiza as contas, seja uma alavanca para o projeto esportivo, seja apenas um clarão num céu nublado, o episódio já cumpriu um papel incontornável, obrigou o Corinthians a pensar grande com responsabilidade. Agora, o clube precisa dizer a que veio, com a bola rolando e com a caneta firme. A próxima palavra, de preferência, virá acompanhada de um plano. Quando o barulho parecia ceder, novas peças começaram a se encaixar no quebra-cabeça que eletrizou Itaquera. O suposto comprovante não era apenas um número em uma tela, trazia referências cruzadas que, segundo relatos internos, exigiam validações sequenciais e protocolos de segurança típicos de operações de grande escala. A palavra que passou a ecoar nos corredores foi rastreabilidade: cada vírgula teria de bater com a outra, do acionamento da ordem à efetiva disponibilidade dos recursos. No comitê financeiro, a diretriz foi cirúrgica: nada de euforia, tudo de diligência.
A sequência incluía conciliar bancos, testar cenários contábeis, projetar impacto no fluxo de caixa e simular diferentes destinações esportivas para o montante. O objetivo era simples e ambicioso ao mesmo tempo: transformar ruído em ativo, curiosidade em competitividade e manchete em performance duradoura. A área de governança tratou de blindar o processo com o necessário rigor. Procedimentos de compliance foram executados com lupa, integrando checagens de origem, finalidade, partícipes e eventuais condicionantes contratuais. No futebol, onde a ansiedade costuma atropelar a técnica, o Corinthians escolheu o caminho da segurança jurídica, pré-condição para que qualquer aporte, por maior que seja, não vire tormenta adiante. No campo das ideias, a diretoria de marketing tirou do papel um plano de internacionalização que estava em gaveta premium: ampliação de presença digital, ativações em mercados estratégicos, parcerias de conteúdo e exploração de novos canais de receita. Se a cifra confirmasse o fôlego imaginado, a meta seria converter exposição em recorrência, sem perder o DNA do clube que fala com a quebrada, com a elite e com a diáspora corintiana espalhada pelo mundo. A comissão técnica, alinhada ao que se desenhava fora do gramado, refinou um mapa de necessidades. Um zagueiro canhoto capaz de acelerar a saída sob pressão, um extremo vertical para esticar a última linha adversária e um camisa 9 que brigue com zagueiros e com a tabela de artilharia. Tudo sem atropelar quem já entrega. A régua é a meritocracia, e a competitividade interna tem de subir sem romper a química do vestiário. No terrão, a oportunidade soou como alarme bom. Com calendário exigente e vitrine constante, minutos bem distribuídos para os jovens viram patrimônio técnico e financeiro. O desenho ideal incluía rotas de desenvolvimento, empréstimos inteligentes e cláusulas de retorno que preservem a primazia do Corinthians. Em cenários de parceria internacional, a trajetória de um garoto pode ganhar atalhos, desde que cada atalho seja calcado em critério. Os preparadores físicos ajustaram cargas, conscientes de que a maratona de 2025 pede elenco fundo, variação de rotações e mínima margem para lesões evitáveis. Entre microciclos e machadas, o discurso foi direto: intensidade com bola, agressividade sem ela e organização na transição defensiva. Dinheiro não ganha dividida, mas compra tempo para que a ideia de jogo amadureça sem sobressaltos. A análise de desempenho tomou a dianteira com um caderno cheio de métricas. Pressão bem-sucedida nos primeiros 8 segundos após a perda, ocupação de corredores, porcentagem de duelos aéreos vencidos na própria área e eficiência em bolas paradas ofensivas. O Corinthians quer transformar recurso extraordinário em vantagem sistemática, e isso se faz com dados casados ao olho clínico do treinador. No capítulo político, a temperatura subiu, como seria natural. Conselheiros pediram cronograma, a torcida organizada cobrou posicionamento, e a oposição quis saber quem apertou o botão. A situação, por sua vez, pediu paciência e um único comunicado oficial quando todas as travas estivessem destravadas. Em clubes desse tamanho, comunicação é gestão, fala-se pouco, mas com cada vírgula milimetricamente posicionada. Do lado de fora, São Paulo respirou Corinthians em cada esquina. Nos bares, nas filas do metrô, no caminho para a Neoquímica Arena, as conversas giraram em torno de nomes, cifras e sonhos. O efeito colateral já era perceptível: crescimento na procura por planos de sócio, engajamento acima da média nos canais do clube e patrocinadores atentos a um novo ciclo de atenção. Futebol também é economia da atenção, e o Timão, por alguns dias, foi o centro. Na imprensa internacional, a história cruzou fronteiras. Não é todo dia que um presidente protagonista do futebol europeu é citado no contexto de uma operação atípica com reflexos no Brasil. Ainda que os termos permaneçam em névoa, a simples associação recoloca o Corinthians em páginas que influenciam percepção de mercado. Quando a percepção muda, os telefonemas ficam mais frequentes, de atletas, de agentes e de marcas. Internamente, uma preocupação sempre volta à mesa: teto salarial e hierarquia. A eventual chegada de nomes de peso só é virtuosa se respeitar o ecossistema do elenco, evitando desalinhamentos que corroem grupos por dentro. O clube trabalha com pacotes que misturam fixo responsável e bônus agressivos por metas coletivas e individuais. Ganha mais quem decide mais, e quem ajuda o Corinthians a decidir melhor. Em paralelo,
a base metodológica do futebol ganhou reforços silenciosos. A integração entre profissional e sub-20 foi intensificada, jogos treino calibrados e a transição de talentos desenhada para reduzir quedas de nível quando a rotação exigir trocas. O torcedor vê o gol, mas o clube mede a sustentação das performances, e é aí que investimento, tempo e processo se encontram. Há também o capítulo das amizades perigosas do dinheiro grande, atalhos, promessas fáceis, pressões externas. O Corinthians, calejado, sabe que a tentação de pular etapas costuma cobrar a fatura. Por isso, o mantra do momento é simples: pé no chão, olho no alvo e respeito à própria história. A ambição precisa ser alta, a vaidade, nunca. A linha do tempo que se projeta para as próximas semanas é clara: consolidar a verdade sobre o aporte, comunicar o que for comunicável, executar o que for exequível e preservar a competitividade imediata. Em 2025, cada rodada pesa, cada mata-mata cobra e cada janela de mercado redefine forças. Entre o rumor e a realidade, o Corinthians se colocou na prateleira da conversa grande, agora precisa selar esse lugar com bola e com gestão. No fim, restou uma certeza: tem o dinheiro vindo de onde vier, com o carimbo que tiver. O episódio reacendeu um gigantismo que parecia adormecido sob a poeira do calendário e das urgências. Se for combustível, que mova a máquina. Se for mito, que sirva de lição. Em qualquer hipótese, o Corinthians saiu maior do que entrou no noticiário. Olá, torcedor do Timão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! Na manhã seguinte ao rebuliço, a cúpula alvinegra começou o dia com algo que o torcedor raramente vê, mas que define rumos: minuta de comunicado em cima da mesa, advogados revisando cada termo, financeiro cruzando os últimos números e o futebol atento ao impacto prático no curto prazo. O tom adotado foi o de quem sabe o tamanho do próprio nome e a responsabilidade que vem com ele: clareza nas premissas, prudência nos prazos e compromisso com a competitividade. Quando o texto foi publicado, trouxe exatamente o que os bastidores antecipavam: confirmação de um aporte extraordinário, sem alarde de cifras, ancorado em princípios de governança e autonomia institucional. A mensagem era menos sobre quem e mais sobre para quê: fortalecer o projeto esportivo, consolidar a saúde financeira e respeitar a identidade do clube. Em Itaquera, a leitura foi simples: não é promessa, é passo. O mercado entendeu o recado. Em poucas horas, intermediários, executivos e representantes de atletas passaram a circular com maior intensidade, e o radar do Corinthians, que já vinha operando com critérios rígidos, ganhou alcance. A fagulha não virou incêndio, virou farol. O clube colocou-se, novamente, na rota das conversas grandes, com a convicção de que tamanho por si só não vence jogo, ideia e execução vencem. No plano de aplicação, a diretoria costurou uma estratégia contínua, não episódica: priorizar infraestrutura, qualificar o elenco com lógica de desempenho e proteger o terrão como ativo técnico e financeiro. Tudo casado com métricas, desempenho de departamento e metas verificáveis. O dinheiro, dessa vez, é ferramenta, o plano, o protagonista. A infraestrutura ganhou mapa próprio, modernização de áreas funcionais no CT, reforço em ciência de dados, integração de departamentos médico e de performance e atualização de processos que encurtam o caminho entre treino e jogo. A premissa é objetiva: treinar melhor para competir melhor, reduzindo o improvável e maximizando o repetível. No futebol, a régua seguiu alta: reforços cirúrgicos onde a necessidade é comprovada por desempenho, renovações que preservem liderança técnica e blindagem de talentos que sustentam o modelo de jogo. Teto salarial respeitado, bônus por metas e meritocracia como norte. Qualidade que chega para somar, não para bagunçar hierarquia. O terrão foi colocado no centro do tabuleiro. Calendário inteligente, trilha de desenvolvimento clara, empréstimos que façam sentido e integração metodológica para reduzir ruídos na transição. A mensagem para os garotos foi direta: oportunidade existe, mas é conquistada. Quando o clube cresce de maneira estruturada, o jovem se valoriza sem pular etapas. Dentro de campo, a temporada de 2025 segue sendo corrida de fundo, não um tiro curto.
O Corinthians entendeu que a consistência é o maior reforço que um time pode contratar. Treinar com padrão, competir com identidade, acumular pontos com pragmatismo e chegar inteiro aos jogos grandes, essa é a cartilha que sustenta qualquer ambição. A comissão técnica traduziu esse norte em ajustes visíveis, pressão coordenada na primeira linha, melhor ocupação dos corredores, mais agressividade na segunda bola e bola parada tratada como fator decisivo, tanto na defesa quanto no ataque. É a soma de pequenos detalhes que, rodada a rodada, transforma a boa atuação em resultado. No vestiário, as lideranças seguraram o prumo. Conversas francas, papéis definidos e um pacto silencioso, ninguém é maior que o jogo. Comissão e elenco sabem que, se o extracampo estabiliza, a responsabilidade do gramado dobra. É ali que a narrativa encontra verdade, e onde cada vitória apaga ruídos que a internet insiste em amplificar. Politicamente, o clube encaminhou o que precisava encaminhar: cronograma de transparência, auditoria independente para o aporte e relatórios de execução vinculados a metas. O Corinthians aprendeu, a duras penas, que o melhor antídoto para a especulação é o documento. E que a melhor blindagem é cumprir o que foi planejado, na data combinada. A relação com a Fiel seguiu como deve ser, direta. A procura por ingressos, produtos licenciados e planos cresceu, e o clube respondeu com entrega. Não há mágica nesse elo, há confiança construída com trabalho e confirmada no apito final. O torcedor banca o Corinthians em dias bons e ruins, cabe ao clube honrar, com entrega, essa parceria sem igual. No tabuleiro internacional, portas se abriram. Há possibilidade de jogos de alto nível, intercâmbio de metodologia e projetos de mídia que ampliem a marca. Mas o recado interno foi claro, sem pressa, sem atalhos, sem prometer o que não cabe no calendário técnico. Parceria só é boa quando ajuda a vencer domingo sim, quarta também. O episódio do aporte, que começou como ruído, termina como lição. Lições que o futebol ensina quando cifras e resultados tentam disputar protagonismo, plano vence pressa, critério vence euforia, processo vence improviso. O Corinthians sai dessa com uma certeza reforçada: o tamanho do clube pede decisões do tamanho do clube. Agora, a bola está definitivamente em campo. Cabe ao time transformar estabilidade em desempenho, ao treinador transformar ideia em vantagem e à diretoria transformar governança em hábito. Se a história recente provou alguma coisa, é que o Corinthians é maior quando pensa grande com os pés no chão. É assim que se escreve temporada, é assim que se disputa título. No fim, o caso do PX absurdamente grande deixou de ser manchete e virou um ponto de virada, da desconfiança à execução, do bastidor ao gramado, do barulho à performance. O clube tem projeto, tem gente, sobretudo, tem camisa. O resto, como sempre, se decide onde o Corinthians é o Corinthians, no calor do jogo. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.